Falecido sábado, 31 de dezembro de 2022, aos 95 anos, o Papa Bento XVI tornou-se uma das figuras mais conhecidas do mundo. O óbito do Papa Emérito foi anunciado através do perfil do Vaticano no Twitter. Em 2013, Bento XVI se tornou o primeiro a renunciar seu cargo em quase 600 anos de história da Igreja Católica. E uma quebra de tradição dessa magnitude, justamente em uma instituição que é conhecida por preservar seus costumes ao longo dos séculos, naturalmente impactou o mundo. Os motivos por trás da decisão inusitada do pontífice foram as exigências físicas e mentais do cargo, combinadas à fragilidade conferida a Bento por conta de sua idade avançada. Na época, o Papa já estava com 86 anos, segundo revelado pelo mesmo no discurso seguinte ao seu anúncio inesperado na época. Foi assim que, 8 anos após assumir o papado, Joseph Ratzinger deixou seu cargo e foi substituído pelo pontífice atual, o Papa Francisco. Seu papado também foi marcado pelos escândalos associados a milhares de casos de pedofilia dentro da Igreja Católica. Muitas delas remontam a décadas, mas foi durante o seu pontificado, entre 2005 e 2013, que o Vaticano teve que enfrentar e assumir a responsabilidade pelas graves denúncias de abuso sexual que eclodiram em diferentes partes do planeta. Eu sou o Sidney Góes e você está no Placebo. Vem comigo, que no caminho eu te explico. O alemão Joseph Ratzinger nasceu em 16 de abril de 1927, na cidade de Markau, mas passou boa parte da infância e adolescência em Trausten, perto da fronteira com a Áustria. De família humilde e o mais novo de 3 irmãos, entrou para o seminário aos 12 anos e era fluente em diversas línguas, entre elas o grego e o latim. Mais tarde, fez doutorado em teologia na Universidade de Munique. Ele foi escolhido Papa no dia 19 de abril de 2005, após a morte de João Paulo II no mesmo ano. Ortodoxo, Ratzinger era conhecido por transitar entre os conservadores com mais facilidade e um dos favoritos para a sucessão papal, mesmo não sendo oficialmente a sua vontade. O nome adotado por ele foi o de Bento XVI. Na ata da audiência geral, publicada no site oficial do Vaticano, ele explicou as razões para a escolha. Quis chamar-me Bento XVI para me relacionar idealmente com o venerado pontífice Bento XV, cardeal Giacomo della Chiesa, que guiou a igreja no período atormentado devido à Primeira Guerra Mundial, disse ele. Ele foi um profeta corajoso e autêntico de paz, e comprometeu-se com a coragem infatigável, primeiro para evitar o drama da guerra, e depois para limitar as consequências nefastas, completou. Bento XVI, no entanto, também viria a ser o primeiro Papa a renunciar em 600 anos, após a Igreja Católica se tornar alvo de escândalos envolvendo acusações de corrupção e pedofilia. Em um período de ascensão do regime nazista na Alemanha, Ratzinger optou por focar na Igreja e em seus ensinamentos como forma de proteção ao movimento. Mesmo com a decisão e com o pai também se opondo ao regime de Adolf Hitler, Ratzinger entrou obrigatoriamente para a Força Auxiliar do Exército em 1941, mesma época em que integrou o seminário preparatório aos 14 anos. Já no final da Segunda Guerra Mundial, foi convocado para ajudar nos serviços antiaéreos. Entre idas e vindas das convocações para o serviço militar, desertou no ano de 1945 após ser capturado por soldados norte-americanos e ficar preso por meses. Ratzinger então decidiu voltar para o seminário e a sua ordenação saiu em junho de 1951. Com a batina, o novo padre seguiu nos estudos em teologia e na carreira acadêmica em diversas instituições de ensino europeias,
lecionando nas universidades de Bonn e de Münster e ocupando o cargo de vice-reitor na Universidade de Regensburg. Conhecido por suas profundas reflexões no universo teológico, Bento XVI tem publicações em diversos formatos que são conhecidas mundialmente. As obras Dogma e Revelação e Introdução ao Cristianismo, por exemplo, são referências universitárias para quem deseja compreender melhor a teologia. Devido ao seu conhecimento acadêmico e científico, o futuro Papa contribuía de forma significativa para a Igreja Católica. Em 1977, foi nomeado arcebispo de Munique e Freising, e a sua ordenação episcopal foi oficializada no ano seguinte. Tornou-se o primeiro padre diocesano a assumir a arquidiocese da Baviera. No mesmo ano, foi nomeado cardeal e participou de conclaves que elegeram João Paulo I e João Paulo II. Este último ordenou prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, o antigo Tribunal da Inquisição, que ficou conhecido historicamente por perseguir e punir quem se desviava das condutas impostas pela Igreja. Em 1982, Ratzinger renunciou ao governo pastoral da Arquidiocese de Munique. Em 1998, com a nomeação para vice-decano do Colégio Cardinalício, Ratzinger ficou ainda mais próximo do cargo de chefe de Estado do Vaticano. Com o nome aprovado pelo Papa João Paulo II, sua eleição para decano foi aceita em 2002. Com a morte de João Paulo II em 2 de abril de 2005, o Colégio de Cardeais articulou para iniciar as discussões para a escolha do novo Papa. Com 1.115 cardeais, as 4 votações foram realizadas, mas apenas no fim do dia 19 de abril, a chaminé do Vaticano soltou uma fumaça branca, anunciando assim a escolha de um novo pontífice. Ratzinger foi anunciado como novo Papa e decidiu ser chamado de Bento XVI. O nome foi oficialmente anunciado em 24 de abril de 2005, em uma missa especial realizada na Praça de São Pedro, no Vaticano. Bento XVI discursou a favor de uma liderança que abraçava a todos. Nas suas pegadas de Bento XV, desejo colocar o meu ministério a serviço da reconciliação e da harmonia entre os homens e os povos, profundamente convencido de que o grande bem da paz é antes de tudo o dom de Deus, dom frágil e precioso que deve ser invocado, tutelado e construído dia após dia com o contributo de todos, acrescentou durante a audiência. Mesmo assim, suas alternativas, apresentadas em discurso, não foram suficientes para o pontífice se ver fora de polêmicas. Por defender uma igreja conservadora e fazer afirmações contrárias à adoção de crianças por pessoas do mesmo sexo, foi criticado por parte da imprensa. Temas como aborto, pedofilia e homossexualidade também foram alvo de discussão. Em documento registrado no site do Vaticano, o antigo Papa chegou a impor restrições aos sacerdotes em seminários. A Igreja não pode admitir no seminário e nas ordens sacras aqueles que praticam a homossexualidade, apresentam profundas tendências homossexuais ou apoiam a chamada cultura gay, comunicou. Algumas declarações foram dadas durante a sua primeira viagem à América Latina, visitando o Brasil em maio de 2007. Ele veio para a 5ª Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano e Caribenho, no Santuário de Aparecida, em São Paulo, para a canonização de Frei Galvão, que tornou-se Santo Antônio de Santana Galvão. Em sua passagem pelo país, fez duras críticas à imprensa por considerar que ela não valoriza o casamento e faz pouco pela virgindade dos solteiros. Também criticou o aborto, a pesquisa com embriões e a eutanásia, e chegou a negar que a Igreja tenha batizado à força os indígenas no continente americano. Além disso, fez um apelo para que os governos apoiem as mulheres que optam por ficar em casa para cuidar da família. Bento XVI também foi alvo de críticas quanto ao caso de pedofilias envolvendo sacerdotes espalhados pelo mundo. Acusado de omissão, o Papa Emérito teve que demitir diversos bispos e promover uma limpeza depois de um dos escândalos mais emblemáticos ser revelado. O caso envolvia um padre mexicano que faleceu em 2008. O sacerdote Marcial Maciel abusou sexualmente de diversos seminaristas e teve filhos com inúmeras mulheres. No final de seu pontificado, os escândalos aumentaram.
Em 2012, foi a vez de documentos confidenciais da igreja serem vazados para a mídia italiana, evidenciando a falta de transparência e acobertando casos de lavagem de dinheiro. Cartas do próprio pontífice sobre temas sensíveis, como escândalos sexuais e intrigas internas, também foram expostas. O caso foi batizado pela imprensa italiana de Vatilakes. O mordomo Paolo Gabrielli, que trabalhava com o Papa desde 2006, foi preso por ter sido responsável pelo vazamento dos documentos até então secretos para o jornalista investigativo Gianluigi Nuzzi. Gabrielli foi julgado no final de 2012 e condenado pelo Tribunal do Vaticano a 18 meses de prisão. Bento XVI o perdoou tempos depois. Na época, as investigações apontaram que Gabrielli não agiu sozinho. Ele teve a ajuda de Claudio Sarpetelli, técnico em informática que trabalhava para a Secretaria de Estado do Governo Central da Santa Sé, no Vaticano, e tinha acesso às informações. Bento XVI também foi alvo de tentativa de agressão durante o período de governança. Um deles ocorreu em 2007, quando um homem ultrapassou o bloqueio de segurança da Praça de São Pedro e tentou entrar no veículo que transportava o Papa entre os fiéis. Ele foi contido imediatamente e o imobilizaram. Uma mulher, Susana Maiolo, também atentou contra Bento XVI 2 vezes, em 2007 e em 2008. Na primeira ocasião, ela ultrapassou a segurança, mas foi detida antes. Já na segunda oportunidade, Maiolo chegou a puxar o Papa, que caiu durante a Missa do Galo. Ele não se feriu e continuou a celebração instantes após o atentado. Na confusão, o cardeal francês Roger Edgar Ray sofreu uma queda e quebrou o fêmur, precisando passar por cirurgia. Maiolo foi encaminhada a um hospital e internada para tratamento psiquiátrico. Em fevereiro de 2013, aos 85 anos, Bento XVI renunciou ao cargo. Em anúncio feito durante uma reunião com os cardeais, ele revelou o real estado de sua saúde. Após ter repetidamente examinado minha consciência perante a Deus, eu tive certeza de que minhas forças, devido à idade avançada, não são mais apropriadas para o adequado exercício do ministério de Pedro. Com a renúncia formalizada no dia 28 de fevereiro de 2013, Bento XVI deixou oficialmente suas responsabilidades como maior representante da Igreja Católica. Ele foi substituído pelo argentino Jorge Mário Bergoglio, intitulado Papa Francisco, em 13 de março de 2013. Na quarta-feira, 28 de dezembro de 2022, o Papa Francisco disse que Bento XVI estava muito doente e pediu que a Igreja rezasse por ele. Mais tarde, o Vaticano afirmou em um comunicado que ele havia sofrido uma piora repentina de sua saúde e estava recebendo atenção médica constante. No último vídeo dele, divulgado pelo Vaticano em agosto, por ocasião da tradicional visita dos novos cardeais, Bento XVI apareceu magro e debilitado, com um aparelho auditivo incapaz de falar. O Papa Emérito morreu aos 95 anos. Desde sua renúncia em 10 de fevereiro de 2013, o teólogo alemão vivia em um pequeno mosteiro no Vaticano. Embora o gesto mais marcante de seu pontificado tenha sido a própria renúncia, os quase 8 anos no comando da Igreja Católica também foram marcados por textos teológicos de fôlego, uma linha conservadora nas questões morais e escândalos de disputas políticas e vazamentos de documentos do Vaticano. Houve tempos difíceis, mas sempre Deus me guiou e me ajudou a sair de modo que eu pudesse continuar no meu caminho, disse Ratzinger no seu aniversário de 90 anos, já aposentado.